Entrando aqui no modelo de presidência, talvez não tanto no modelo, mas até numa forma de reação àquilo que foram os dois mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa foi um presidente que usou da sua influência, ou no caso não usou, para permitir a questão da imigração. Poucas declarações temos de Marcelo Rebelo de Sousa na questão da manifestação de interesse, que foi inclusive até a própria União Europeia nos alertou de que a manifestação de interesse não era um regime decente de se manter. E Marcelo Rebelo de Sousa apoiou coisas... E era perigoso. E era perigoso. Sim, sim, exatamente. Portanto, fomos alertados e Marcelo Rebelo de Sousa não só não fez nada, como, além de defender isto, propôs-se também a fazer reparações históricas, permitindo que se perdoassem dívidas, etc. Eu gostava de ouvir o posicionamento não só do Presidente, que apesar de já ser conhecido, considero que é importante nesta fase, mas de que forma é que encara estas ideias e como é que lidava numa situação semelhante à de Angola? Sim, essa é uma questão muito, muito relevante. É só para quem nos está a assistir um bocado. Faz algum sentido um país como nós andarmos agora a pagar reparações históricas por causa do nosso passado em África, no Brasil, na Ásia? Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Isto é só de quem tem pouco trabalho para fazer. Quer dizer, porque só políticos com pouco trabalho é que podem começar a pensar nestas coisas, que é, agora temos que ir indemnizar os angolanos e os timorenses e os guineenses e os brasileiros. Quer dizer, eu tenho ouvido muitos, eu também tenho muitos brasileiros que me seguem aqui, e angolanos, e que dizem que isto é um disparate. Qualquer pessoa que pare para pensar, seja de que nacionalidade for, sabe que isto é um disparate agora irmos pagar indemnizações por coisas que aconteceram há 200, há 300, há 400, há 500. Quer dizer, esta é a questão prática. Isto é um disparate. Num país então como nós, que nem conseguimos dar saúde decente às pessoas, estar a pensar em ir devolver obras de arte e gastar dinheiro em indemnizações é uma coisa estúpida. Depois é uma questão de justiça também. Em África, por exemplo, Portugal deixou muita obra feita. Obra feita que ainda hoje é obra estrutural, a nível de transporte, a nível de fornecimento e abastecimento de água, de eletricidade, a nível hospitalar, a nível de escola. Então também nos vão devolver. Quer dizer, não vão, nem nós vamos pedir, isso é um disparate. Mas também te digo, se a ideia é começar então, se o governo angolano quer que nós paguemos as reparações por causa do racismo e do colonialismo, então eles tinham que pagar-nos tudo aquilo que nós lá deixámos. E toda a estrutura e toda a obra que lá deixámos. E eles iam ficar a perder, porque 500 anos de investimento também não havia de ser uma coisa barata. Depois para além da questão prática, é a questão que eu sinto, e eu acho que como Presidente quer mesmo fazer isso diferente. Nós temos como é que eu posso dizer? É uma espécie de síndrome do coitadinho, que é o português sendo que, desde que houve todo aquele episódio da guerra colonial, do 25 de Abril, que nós nos tornámos, a ideia sempre é, tornámos-nos um país pequeno por causa da guerra, amolecemos e tivemos que baixar a cabeça e agora temos que andar de cabeça baixa perante o mundo, quase que a pedir desculpa a toda a gente, a dizer, desculpem lá, nós existimos, somos muito racistas, fomos terríveis. Quer dizer, todas as grandes nações europeias que passaram até, não um passado tão grande como o nosso, mas em muitos um passado também bastante forte e bastante intenso, e em alguns casos também com grandes impérios pelo mundo, hoje vê-se serem nações afirmativas, sem medo com orgulho da sua identidade e sem medo de se afirmarem. Nós parece que andamos sempre a pedir desculpa. E, portanto, quando um presidente... eu percebo quando me dizem assim, bom, mas há muitas empresas portuguesas que investem em Angola, no Brasil, na Ásia, temos que ter algum cuidado por causa das retaliações. Eu percebo a questão do sentido de Estado. Um presidente tem que ter sentido de Estado, mas o sentido de Estado não pode ser estarmos sempre de cabeça baixa a vergar-nos quando um tipo como o presidente de Angola diz, numa celebração política, para o qual convidou o presidente português, que não está ali como homem Marcelo Rebelo de Sousa, está ali como presidente da República de Portugal, e à frente do mundo inteiro lhe chama esclavagista, ladrão, e diz que a culpa do atraso de Angola é o facto dos portugueses lá terem estado. Aí um presidente tem que se levantar e tem que defender a honra do convento, como se costuma dizer. Portanto, não digo que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse levantado, virado as costas e ido embora. Não, mas devia dizer, se não tivesse outra oportunidade, devia dizer cá fora, olha, eu quero deixar uma mensagem para o povo angolano. É que a culpa do vosso atraso não é a nossa história, é a vossa corrupção. A culpa do nosso atraso não é os portugueses terem cá estado. É vocês andarem a distribuir dinheiro pelos amigos e pelas famílias dos amigos há muitos anos e o povo está na miséria. Nos últimos anos, Angola, a pobreza em Angola aumentou 80%. 80%, não é 8%, é 80%.
Ora, isto não é dos portugueses que já não estão lá há 50 e tal anos. Portanto, quando isto acontece, nós temos de dar um murro na mesa e defender a honra do país. Quer dizer, uma coisa é fazer diplomacia, outra é também deixar que nos pisem, deixar que nos humilhem. Até o rei de Espanha, o antigo rei de Espanha, o rei Juan Carlos, quando o Chávez estava armado em Parva a atacar os espanhóis, disse-lhe aquela célebre frase: "Por que não te calhas?" Quer dizer, acho que há momentos em que nós temos que defender o nosso país. É para isso que somos eleitos, é para isso que nos pagam. Não me pagam salário para eu andar a viajar pelo mundo a ver o mar e a ver as palmeiras. Para isso eu vou como cidadão, não vou como presidente, não é? Eu gosto de ver palmeiras e gosto de ver mar, mas não quero fazer isso como presidente. Se for como presidente, vou para defender Portugal. E é isso que tem que se fazer, seja no Brasil, em Angola, em Espanha, em França. E, portanto, eu acho que isto nem é uma questão de política. Isso é uma questão de mero patriotismo. E infelizmente temos tido presidentes muito pouco patriotas. E Marcelo Rebelo de Sousa, deixa-me só dizer isto para terminar. Marcelo Rebelo de Sousa decepcionou-me muito nessa matéria. Porque eu tinha uma outra ideia, eu acho que eu e a maior parte das pessoas, eu tinha uma outra ideia de Marcelo Rebelo de Sousa em 2016, quando foi eleito. É verdade que já muita gente dizia que ele não tinha um caráter muito decente, que era uma pessoa muito vingativa, que era de intrigas, etc. Tudo isso se confirmou, mas, sobretudo, confirmou-se que é um presidente muito pouco preocupado com a nação e muito pouco patriota. E até pelo historial dele e da família devia ter sido uma pessoa mais patriota. Portanto, isso surpreendeu-me muito. Eu acho que precisamos de um presidente com um estilo completamente diferente. Ou seja, no fundo eu estou a dizer, mesmo que não seja eu escolhido no final, espero que se eleja alguém que tenha a capacidade, pelo menos, de defender a nossa dignidade e defender o nosso país. Não, e essa ideia de andar de cabeça baixa é uma ideia que tem percorrido o Ocidente todo, que é: não sejam demasiado orgulhosos, não gostem demasiado do vosso país, porque isso vai gerar problemas enormes, como já gerou. Quer dizer, ter orgulho não gera problemas. Aliás, é o garante da saúde da nação. É o garante da saúde da nação. É o contrário. E nós vemos agora o que está acontecendo nos Estados Unidos. Este movimento também de renascimento, digamos assim, que nós vemos o orgulho que o americano tem de falar do seu país, bem ou mal, mas o orgulho que tem em falar do seu país, e nós, europeus, parece que andamos aqui a pedir desculpa, parece que andamos aqui a dizer: "Ai, nós fomos tão maus, nós fomos tão terríveis", quer dizer, não pode ser assim. Nós temos que ter orgulho naquilo que fizemos, naquilo que os nossos antepassados fizeram. Cometemos erros, isso é uma evidência. Todos os países do mundo cometem erros, não há nenhum país do mundo que não cometa erros. Mas no global somos um grande país, uma grande nação, devíamos ter orgulho nos nossos feitos e devíamos ter políticos que nos defendessem e não políticos que fossem lá humilhar-nos ainda mais, como é o caso do atual presidente.